vocês abrirem comigo sua Bíblia, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 1, vamos ler alguns poucos versículos e conversarmos um pouquinho a respeito, falado conosco, daquilo que Deus tem para nos trazer de alerta. Essa ministração de hoje, para quem não sabe, eu sou atuando atualmente já uns 6, 8 anos, num residencial ali no bairro do Butantã, onde nós temos ali a alegria, a grata satisfação de pregar o Evangelho ali para cerca de 200 moradores, fora os funcionários que ali estão. Lá também tem um hospital onde a gente tem levado ali a palavra, e na quarta-feira e na sexta-feira pela manhã nós temos um tempo de comunhão, de reflexão. A gente conversando ali, saiu uma conversa a respeito dos nossos propósitos de vida, a respeito dos projetos que nós temos para a nossa vida e o que nós temos a fazer, ou o que nós pensamos, como temos feito, o que temos a fazer com os nossos propósitos. O que nós fizemos em 2024? Valeu a pena? Eu estava conversando com uma moradora que completou 101 anos. E a gente falando sobre algumas coisas, ela contou tantas coisas, tantos projetos que ela ainda tem, tantos propósitos que ela ainda tem. E em um determinado momento ela disse assim: agora eu tenho um motivo, eu deixei de viver a minha vida numa vida de ilusão, porque a partir do momento em que eu tive o conhecimento de Cristo, eu agora tenho um propósito na minha vida. Então ela diz que para o próximo ano, tudo que ela tem planejado, tudo que ela tem pensado, ela tem tido a oportunidade de trazer Cristo para dentro dos seus planos, para dentro dos seus propósitos. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Da ilusão ao propósito é o tema proposto para nós pensarmos nessa manhã. Como nós temos vivido e o que nós temos planejado e aonde o Senhor se encaixa nos nossos propósitos, nos nossos projetos. Então eu quero ler o versículo 12, 13 e 14 do capítulo 1 de Eclesiastes, que diz assim: eu, o sábio, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Dediquei o coração a ensinar e investigar com sabedoria tudo o que se faz debaixo do sol. Que tarefa pesada é esta que Deus atribuiu aos homens, né? O que se faz pensando só no aqui e agora é um fardo pesado demais para nós humanos. Versículo 14, ele diz: observei que tudo que se faz debaixo do sol, tudo é ilusão, é perseguir o vento. Pai, fala conosco nesta manhã, que os nossos corações estejam, ó Deus, preparados, sejam um terreno fértil, ó Deus, para aplicarmos a mensagem da Tua palavra, que nós saiamos daqui, ó Deus, reflexivos, que nós possamos colocar todos os nossos planos e projetos diante do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, segundo a tradição, foi Salomão que escreveu o livro de Eclesiastes, né? O rei, o sábio, o homem sábio, rei de Jerusalém, né? Entendedor de muitos assuntos. A gente sabe lá que em 1 Reis, Salomão, quando assume o trono, ele pede para Deus sabedoria. Então, eu vou com quem manja, né? Eu vou na onda dos eruditos. Aí eu também creio e vou pregar assim que Salomão é o autor deste livro. E nós vamos ver que Salomão foi um homem que deu muito trabalho para Deus. E por conta disso deixou-nos muitos ensinamentos. Quando jovem, meninão, bonitão, charmoso, escreveu Cantares. Aí ele viu que a vida não era só festa, então ele já estava mais ali na sua meia-idade, ele escreveu o livro de Provérbios. O livro de Reis também diz que ele escreveu mais de 3.000 provérbios, um homem muito sábio, mais 1.005 hinos, um homem que se deteve a estudar filosofia, ciência, astrologia, enfim, era um grande conhecedor de tudo. Ele buscou
conhecer, estudar e se aprofundar em muitos assuntos, talvez em todos os assuntos, e ele passa a ensinar esses assuntos aos seus ouvintes. E, depois da sua meia-idade, já no fim de carreira, quando ele percebe que correr atrás das coisas deste mundo é correr atrás do vento, ele começa a entender que o mais importante é caminharmos segundo os caminhos do Senhor. É trazer não os nossos propósitos, os nossos projetos para o Senhor. Ao contrário, trazer o Senhor para os nossos propósitos. E com isso, fazer aquela reunião básica com Cristo, né? Senhor, eu gostaria muito que acontecesse isso para o próximo ano. Eu gostaria que acontecesse isso para a minha vida. Mas eu preciso do teu parecer. Eu não quero decidir tudo isso sozinho. Então é isso que nós precisamos entender. Hoje nós estamos no último domingo do ano. Já pararam para pensar, desde janeiro até agora, quantas coisas nós planejamos lá atrás? Quais nós cumprimos e quais nós não cumprimos? Todo ano a gente tem aquela ideia de começar a ler a Bíblia, não é isso? Quantos começaram e quantos terminaram? Não me respondam. Não me respondam. Tem um rapazinho aí que prometeu para a esposa que ia pegar firme na academia e tal. Olha, ele começou acho que uns 15 dias, mas já em fevereiro, e depois desandou. Não é isso? Mas eu prometo, eu falei lá na classe lá do batismo, eu prometo que em janeiro eu começo. Prometo que em janeiro eu vou dar lucro lá para a Smart Fit. Eu vou lá, ó, pelo menos uma semana, né, eu garanto. Mas quantos projetos nós fizemos? Ser um melhor pai, construir uma casa, um carro, comprar um carro, conseguir tantas outras coisas. Quantos projetos nós fizemos? Mas nossos projetos, esquecemos de trazer Deus para a conversa, esquecemos de consultar o Senhor sobre as nossas conversas. Então, eu queria muito falar sobre isso. Nós precisamos refletir, como diz Salomão, debaixo do céu, debaixo do sol, tudo é ilusão, tudo é correr atrás do vento. Eu gosto muito da versão corrigida que diz que é vaidade. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Mas não vaidade essa que nós imaginamos aí da mulherada, que se cuida, que quer. Não, é vaidade como uma coisa fútil, inútil, uma bolha de sabão que está ali bonitinha e de repente some. Salomão está dizendo isso. Salomão está dizendo que debaixo do sol, se nós não vivermos uma vida em cima dos propósitos do Senhor, né, embasado, né, tendo como base das nossas vidas aquilo que Deus tem para nós, não vai adiantar de nada, é correr atrás do vento. Então eu gostaria muito que nós refletíssemos sobre isso, até porque, irmãos, a velhice chega, a velhice vai chegar para todo mundo. Nós precisamos entender que cada dia que passa nós envelhecemos um pouco mais. Cada dia que passa nós estamos chegando mais perto da morte. E o que nós temos feito da nossa vida? Nós temos que entender que nós precisamos ter um propósito maior na nossa vida. Um propósito que dê sentido à nossa vida. Talvez, a gente já ouviu muito por aí, mas talvez o sentido para a vida de alguém aqui nesta manhã seja ter um carro novo em 2025. Para outros é casar, para outros é ter bens. Nós precisamos entender que nós precisamos de um propósito maior, de um propósito que se conecte aos propósitos dos céus. Nós precisamos de um propósito que passe por essas telhas, que chegue lá no trono do Senhor. Se nós queremos êxito nas nossas vidas, nós precisamos trazer o Senhor para perto. Nós precisamos já iniciar o ano pensando, 2025, eu quero conquistar. Conquistar o quê? Um relacionamento mais perto do Senhor. Porque nesse final de ano é isso que nós vamos ouvir muito. 2025 é o ano da conquista. Você vai conquistar carro, dinheiro, riquezas, bens. Você vai conquistar de tudo. Eu, nesta manhã, quero dizer para nós aqui na Igreja Abrace, nós precisamos sim lutarmos para conquistarmos
um relacionamento melhor, um relacionamento fiel com o Senhor, crescimento espiritual. É isso que nós precisamos. Nós não precisamos de dinheiro no banco, nós precisamos de crédito lá no céu com o Senhor. Essas outras coisas virão a partir do momento que eu tenho um relacionamento fiel com o meu Deus. E eu quero te convidar a pensar sobre isso. Se nós queremos 2027, estou longe, né? Se nós queremos para 2025 um ano de conquista, eu quero te incentivar a isso. Conquiste mais relacionamento com Deus. Conquiste mais relacionamento com o Senhor. Mais um ciclo em nossas vidas vai se fechando. Todo final de ano traz consigo muitas reflexões, não é isso? Dezembro do ano passado, o Léo e a Lívia eram só eles. Dezembro de 24, já são eles e o Luca. Dezembro de 25, o Luca já vai estar dando mais trabalho do que está dando hoje, em nome de Jesus. Não é isso? Olha só, coisas vão acontecendo. Coisas vão acontecendo. Então a gente vai pensando. Meu Deus, eu preciso melhorar naquilo, eu preciso fazer mais daquilo outro. Assim como as empresas fazem os seus balanços para saber quais foram os seus resultados aí no ano, nós também precisamos fazer a mesma coisa em relação à nossa vida. Nós precisamos parar e refletir sobre como está a minha vida. Testemunhei de Jesus esse ano? Quantas almas eu levei a Cristo este ano? O que eu pude fazer para o reino este ano? Porque eu tenho certeza que muitas coisas foram feitas para o meu eu, para a minha conquista, para o meu prazer. Mas qual é o nosso objetivo final como crentes? É anunciar ao mundo o amor de Jesus Cristo, é fazer discípulos. Quantos discípulos eu fiz esse ano? Quantas pessoas eu levei a Cristo este ano? Qual o balanço da minha vida, positivo ou negativo? Quantos planos foram feitos em janeiro? Quantos sonhos foram sonhados? Quantas conquistas buscadas? Quantas frustrações vividas? Quanta gente chegou em nossa vida e quantas foram embora? Quantas nasceram e quantas morreram? Quantos sonhos e projetos estão nascendo para o próximo ano? Quais as expectativas para o próximo ano? Se nós estamos aqui criando, gerando expectativas apenas para bens materiais o ano que vem, somos os mais miseráveis dos homens. Embora a vida naturalmente seja cheia de ciclos, e é interessante para quem quer se aprofundar um pouquinho mais no tema. No último sábado, os jovens trataram desse tema de ciclos. Lá no nosso YouTube você vai encontrar a ministração. A vida nos oferece também oportunidade de rever planos e alinhar os nossos objetivos a um objetivo maior. Afinal de contas, para que nós vivemos? Ou para quem nós vivemos? Já se perguntaram isso? Para quem vivemos? Por que vivemos? Para que estou aqui? São perguntas bem reflexivas para um final de ano, né? Eu gosto de pensar muito sobre isso. Salomão teve muitas riquezas. Salomão teve tudo, teve poder, teve mulheres, teve dinheiro, teve servos, teve de tudo. Tudo em grande abundância. Mas no fim percebeu que tudo isso é correr atrás do vento. É desilusão. São coisas efêmeras, passageiras. Vai passar. E nós precisamos lutar, perseverar e insistir naquilo que é eterno. As coisas do céu são eternas, as coisas do Senhor são eternas. Uma vida com Deus vai nos garantir a eternidade com Deus. Uma vida buscando a palavra, orando, jejuando, crescendo na fé. Isso é que é eterno. A preocupação da maioria das pessoas está apenas no aqui e agora. Está apenas no correr atrás do vento. O capítulo 2 nos mostra, de Eclesiastes, né, nos mostra um homem que possuiu tudo que o dinheiro poderia comprar. Não houve nada na vida que ele desejou que não tenha conseguido. Mas ainda assim, se achou no vazio. Vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 2 de Eclesiastes. Ele diz assim, né? Eu disse a mim mesmo, vem, experimenta a alegria, desfruta o prazer, mas isso também era ilusão. Resolvi no íntimo entregar o meu corpo aos efeitos do vinho e deixar-me levar pela insensatez. Também vi que era ilusão. Fiz obras magníficas para mim,
construí casas, plantei vinhas, cultivei jardins e pomares, plantei árvores frutíferas, fiz reservatórios de água, comprei escravos e escravas. Também tive muito gado, mais gado e rebanho do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim. Acumulei prata e ouro e tesouros dos reis das províncias. Escolhi cantores, desfrutei das delícias dos homens, mulheres em grande número. Assim prosperei e me tornei mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Versículo 11, mas quando pensei em tudo que as minhas mãos haviam feito, e em todo o esforço que empenhei no que realizei, percebi que tudo era ilusão. Olha só, o homem que teve tudo que um ser humano poderia ter, percebeu que tudo isso era ilusão. Irmãos, será que nós podemos nos perguntar ou imaginar como nós estaremos daqui a um ano? Como nós estaremos no último domingo de 2025? Eclesiastes 7:8 nos diz que melhor do que começar bem é terminarmos bem. Então o Senhor está nos dando a receita aqui nesta manhã de como podemos começar bem e terminarmos melhor ainda. Quando nós ajustamos os nossos propósitos, nós já começamos a entender aonde nós podemos chegar. Obviamente, nem tudo que foi planejado obteve sucesso. Ajustes foram necessários. Mudanças foram necessárias. Alguns planos precisaram ser repensados, outros até mesmo abandonados. Novos projetos também surgiram no meio do caminho. Esse é o processo natural da nossa vida. Eclesiastes diz, no capítulo 3, diz que tudo tem um tempo certo para as coisas, tudo tem um propósito, né? Há um tempo certo para tudo tem propósito. A vida ela é cheia de contrastes, queridos, já perceberam isso? Por isso que a vida é bela, por isso que a vida é gostosa de ser vivida, porque a vida ela é cheia de contrastes. Olha lá, tudo tem uma ocasião certa, tudo tem uma ocasião certa e há um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, de arrancar o que se plantou, de matar, de curar, tempo de derrubar e edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar, tempo de ajuntar, tempo de abraçar, tempo de se afastar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Nós vamos ver aqui, tudo o que ele fez é apropriado ao seu tempo. Quantas coisas nós vamos ver nesses contrastes que temos na nossa vida. Talvez chegou o momento de nós nos importarmos com aquilo que Cristo tem se importado. Talvez chegou o momento de entendermos que tudo muda. Tudo muda. O que é hoje, o que é agora, pode não ser daqui a pouco. Tudo muda. Eu estou vivo hoje, irmãos, mas amanhã eu posso não estar. Amanhã vocês podem estar todos comigo em algum cemitério da vida aí fazendo um velório, no meu velório. Ou eu posso estar realizando um velório, um culto fúnebre de algum dos meus irmãos aqui. O que nós somos agora não seremos daqui a pouco. Agora é interessante vermos que tudo muda. Mas há algo que não muda, Deus não muda, os projetos de Deus não mudam, os propósitos de Deus para as nossas vidas não mudam, porque Ele é imutável. Nós estudamos isso nos nossos GCs, Deus é imutável. Então aquilo que Ele tem para nós não vai mudar, somos nós que precisamos mudar, porque Ele não muda. Então a gente precisa entender que se nós falamos sobre a necessidade de um propósito que vá além daquilo que está debaixo do sol, aqui nós temos a dica para conectarmos os nossos propósitos aos propósitos de Deus. E como nós podemos, então, saber qual é o propósito de Deus para cada um de nós aqui? Rick Warren, ele consegue consolidar, ele dá uma explicação muito clara do que é o propósito das nossas vidas. Ele diz assim: o propósito divino é que as pessoas se tornem semelhantes a Cristo
em atitude e caráter. Então, qual é o propósito das nossas vidas? Sermos semelhantes a Cristo. Qual é a resposta para a pergunta feita: aonde eu quero estar, como eu quero estar daqui a um ano? Eu quero estar levando uma vida que seja semelhante a Cristo. É isso, essa é a resposta. Se tenho feito apenas o que me interessa, eu preciso agora me interessar por aquilo que Cristo se interessa. Os meus interesses devem ser os interesses de Cristo. Gálatas 2:20 diz que eu fui crucificado com Cristo, agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então eu preciso amar aquilo que Cristo ama. Se esforce, irmãos, para isso. Assim como nos esforçamos para passar de ano na faculdade, para ter a casa própria, para ter namorado, para casar, para ter carro, para isso, para aquilo, vamos nos esforçar com toda a nossa força, com todo o nosso amor, com todos os nossos recursos, com tudo aquilo que temos, para sermos semelhantes a Cristo. Muitas coisas não deram certo esse ano porque talvez elas não tenham sido nos padrões de Cristo. Talvez eu tenha sofrido muito mais do que merecia sofrer nas minhas batalhas, por não andar em comunhão com Cristo. Talvez eu não tenha conseguido realizar os meus projetos porque eram meus e não de Cristo. Aliás, em muitos casos nós não lembramos nem de incluí-lo no processo. Talvez eu tenha desperdiçado tempo demais da minha vida com coisas passageiras, quando poderia ter investido em Cristo. Talvez realmente não tenha olhado para as pessoas com o olhar de Cristo. Jair pregou isso a semana passada. Devemos olhar para os irmãos, para as pessoas com o olhar de Cristo. Talvez não tenha me importado com as pessoas morrendo sem conhecer a Cristo, porque não as amo como Cristo as ama. É hora de nós refletirmos, irmãos, e ajustarmos os nossos propósitos para este novo ciclo. Nós precisamos entender que o nosso propósito precisa ser viver no centro da vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2 diz: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentei quais sejam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Corpo e alma conectados em Cristo. Corpo e alma conectados, corpo e mente conectados em Cristo. Nós não podemos viver de nenhuma outra forma. A verdadeira transformação, irmãos, começa não apenas na mudança de planos, mas na mudança da renovação da nossa mente, no alinhamento da nossa mente, do nosso coração com Cristo. Eu quero andar da forma que Cristo andou, eu quero viver como Cristo andou, eu quero amar como Cristo amou, eu quero olhar para o meu irmão como Cristo olhou, eu quero dar a minha vida pelo Evangelho, como Cristo nos ensinou, como homens e mulheres na história morreram pregando o Evangelho, amando a mensagem do Evangelho. É esta a mensagem que nós devemos levar em 2025. Em tempo e fora de tempo, pregarmos e levarmos aquilo que realmente interessa, aquilo que realmente importa, o Evangelho de Cristo. Viva pelo que realmente importa. Para muitos, hoje em dia, os valores estão totalmente invertidos. As coisas deste mundo tomaram lugar daquilo que realmente importa. Correr atrás do vento é mais importante do que perseverar pela sua salvação, do que correr para a salvação. É preciso repensar as prioridades de maneira mais profunda, mais pessoal, certificar-se de correr pelo que é eterno, pelo propósito maior, não correr atrás do vento. Paulo vai nos ensinar isso lá em Filipenses 3, versículos 13 e 14. Ele diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. O meu alvo é Cristo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso objetivo. 1 Coríntios 9, 24 e 25. Não sabeis que entre todos que correm no estádio, na verdade somente um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas os fazem para alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa que não se acaba.
Nós não corremos, nós não podemos correr atrás do vento. Nós corremos para o céu. Lá é o nosso alvo. Cristo é o nosso alvo. Correr atrás de posição social, fama, riquezas, seguidores no Instagram. Isso é correr atrás do vento. Ah, eu quero ser um influencer digital. Tá, mas você vai influenciar a vida de alguém no quê? Nós precisamos ser influenciadores, sim, mas mostrando, levando ao mundo Jesus Cristo. A sua vida pode ser de grande influência para o seu vizinho, para o amigo do lado, para aquele que trabalha com você, quando você está mostrando Jesus Cristo na sua vida. Quando Jesus Cristo é visto na sua vida, você está sendo um grande influencer. Quando nós olhamos para o comportamento da nossa sociedade, na situação da corrupção em que nós nos encontramos, a degradação moral, a gente pensa que isso só acontece nos nossos dias, né? Mas não. Nós vemos que Paulo também passou por isso lá nas suas igrejas. Nós vamos ver lá na carta de Paulo aos Filipenses também, de que a igreja também ali naqueles dias também estava abrindo algumas concessões, como nós vemos a igreja abrindo muitas concessões hoje. Paulo ele vai dizer para a sua igreja, ele ora, né, pedindo que o amor entre os irmãos aumentassem em pleno conhecimento, em toda percepção, para que eles aprovassem as coisas excelentes. Se Paulo está orando para que eles aprovassem as coisas excelentes, é porque coisas supérfluas estavam entrando dentro da igreja, a igreja estava correndo atrás do vento. Olha só, a versão a mensagem diz assim esse texto. Assim, esta é a minha oração, Paulo falando aos Filipenses, que o amor de vocês floresça e que transborde. Que o amor de vocês floresça e que transborde. Que aprendam a amar como se deve. Vocês precisam usar a cabeça e testar os seus sentimentos para que haja amor sincero e consciente, e não sentimentalismo barato. Vivam como alguém que ama uma existência discreta e exemplar, uma vida da qual Jesus se orgulharia. Olha que forte isso. Vivam uma vida da qual Jesus se orgulharia, tornando Cristo atraente para todos e fazendo que todos sintam vontade de louvar a Deus. Será que nós podemos com tranquilidade olhar no espelho e dizer, Jesus tem se orgulhado de mim? Se nós não podemos responder esta pergunta com tranquilidade, nós temos agora, o Senhor está nos dando a oportunidade de daqui para frente, vivermos uma vida da qual o Senhor se orgulharia. Isto é o que realmente importa. Eu quero concluir com algumas falas aqui, irmãos. A vida ela é muito mais do que correr atrás do vento. Se até agora nós não tínhamos nenhum propósito de vida, agora nós temos. Se o Léo e a Lívia não tinham nenhum propósito na vida antes do Luca, agora eles têm. Mas o propósito não é o Luca. O propósito é Cristo ser gerado na vida do Luca. É Luca crescer nos caminhos do Senhor para a glória de Deus. É criar o Luca para a glória de Deus. Se nós precisamos entender isso, que tudo que nós fazemos deve dar frutos e deve testemunhar o nosso propósito maior, que é sermos semelhantes a Cristo. A vida é muito mais do que correr atrás do vento. Talvez seja a hora de darmos esse propósito para as nossas vidas, ser semelhante a Cristo. Nossa missão precisa ser e fazer discípulos enquanto estamos nesta vida, irmãos. Lá no céu nós não vamos precisar evangelizar ninguém não, já vai ter um monte de crente lá. Bom, pelo menos eu espero, né? Então assim, já vai estar cheio de crente lá, você não vai precisar evangelizar. Mas a nossa missão aqui, enquanto estamos aqui nesta vida, é de evangelizar, é de fazer Jesus conhecido. Porque se nós não vivemos para fazer Jesus conhecido, nós estamos correndo atrás do vento. Precisamos viver uma vida alinhada, alinhando os nossos propósitos aos propósitos de Cristo. Caminhando lá para o último capítulo de Eclesiastes, capítulo 12. Aliás, capítulo 11, lá no finalzinho, já tem algo interessante. Capítulo 11, no versículo 9 diz assim, né? Jovem,
Alegra-te na tua mocidade, anima o teu coração nos dias da tua mocidade. Segue pelos caminhos do teu coração e pelo desejo dos teus olhos. Porém, sabe que Deus te trará juízo por todas essas coisas. Afasta a angústia do teu coração e remove o sofrimento do corpo, porque a mocidade e o vigor dessa vida são transitórias. Versículo 1 do capítulo 12. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Meus irmãos, a gente pensa aqui, né? Lembrar-se. Lembrar-se aqui não é só trazer a memória, não. É ação também. Lembra-te do dia da mocidade, por quê? Para honrar esse dia enquanto você é jovem, antes que venham os maus dias. Olha que coisa interessante aqui. O tempo está passando. O Lucas já está velho. Eu estava pensando, essa manhã, se eu tiro o óculos eu não enxergo, né? Eu fiz 50 anos agora no último dia 16. Irmãos, eu tenho mais passado do que futuro. Os dias da velhice estão chegando. Eu entendo que eu estou ainda na minha mocidade. Todos nós aqui estamos na nossa mocidade. Alguns mais jovens, né? Mas nós precisamos entender e lembrar-se que hoje nós estamos fortes, os braços estão aí, as pernas estão aí. Nós podemos lembrar de quem Jesus é e de quem nós somos ou do que nós fomos e ainda sermos, irmãos. Olha só, não se esqueça do seu Criador, honre-o enquanto você é jovem, enquanto você tem força. Eu estou lendo aqui um texto da NVT. Honre, não se esqueça do seu Criador enquanto você tem força. Antes que comece a enxergar mal, antes que as suas pernas comecem a tremer, você não aguenta mais nada, eu não aguento fazer mais nada, eu não posso isso. Mas na sua juventude, o que você fez? E hoje nós vemos aqui neste salão, todos aqui ainda são jovens, irmãos. Todos aqui as pernas estão boas, os olhos estão bons, os braços estão fortes, tem dente na boca, porque Eclesiastes vai falar tudo isso. Antes que suas pernas comecem a tremer, antes que seus ombros se encurvem, lembre-se dele antes que os poucos dentes da sua boca caiam. Antes que você fique banguelo, chupando bife, e não aguente fazer mais. Não! Use aquilo que você tem para falar do Senhor. Você precisa entender que o que você tem hoje deve ser usado para a glória de Deus. A vida está passando, irmãos. A vida está passando. Lembre-se dele antes que falte, porque falta muito pouco para você descer ao túmulo. Nós estamos caminhando para aquele grande dia. Não pense você que você vai escapar, não. Alguns aqui vão primeiro, mas todos vão, a gente está na fila. Está todo mundo aqui na fila. Pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus. Olha só que coisa interessante, meus irmãos. A gente precisa se atentar para isso. Nós precisamos viver bem, viver direito, vivermos para a glória de Deus. As palavras dos sábios, versículo 11, são como aguilhões. As palavras reunidas dos mestres, dados por um único pastor, são como pregos bem fixados. No versículo 9, 10 ali, Salomão está dizendo, né, que ele estudou, aprendeu e ele soube ensinar, soube falar, soube explicar as coisas debaixo do céu. Mas olha que coisa interessante. Agora ele já está falando como um homem maduro. E ele começa agora a trazer um tema de reflexão para o seu povo, entendendo agora a mensagem que Deus o entregou. O seu ensino foi correto, o seu ensino foi ortodoxo. Embora tenha muita filosofia envolvida, muita ciência envolvida, muito estudo desse mundo envolvido, a sua teologia foi ortodoxa. Ele pediu sabedoria de Deus. E aí agora ele começa então a mostrar, olha, as palavras que estou te falando aqui, elas servem como um aguilhão. Sabe o que é um aguilhão? Pensa num ferro, numa lança, que lá na ponta tem aquele negócio bem fininho assim que vai te cutucando. A palavra dos sábios, e aqui eu entendo como podemos aplicar aqui, a palavra de Deus,
Ela é como um aguilhão que nos cutuca, como está nos cutucando aqui agora para nos tirar da nossa zona de conforto, para nos despertar. Ei, acorda, né? Como diz o pai do Luca ali, ei, é isso. O Léo, lembrei, o Léo. Né? O aguilhão serve para isso, para nos despertar, para nos cutucar. Saiamos, igreja, saiamos da nossa zona de conforto. Não podemos correr apenas atrás do vento. As palavras do sábio são como aguilhões. Salomão sabe também da importância disso que ele está falando, porque ele entende que tudo que ele está ensinando, tudo que ele está falando, foram palavras dadas por um único pastor, por nosso Deus. Ele sabia que a glória de tudo é do Senhor e da sua palavra. As palavras são palavras de Deus, e isso precisava estar bem claras, entendidas e bem fixadas, como um prego. Irmãos, a palavra de Deus precisa estar bem fixada na nossa mente e no nosso coração. Lá o salmista diz, né, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Irmãos, a ideia é de abrir o coração, rasgar o coração, colocar a palavra dentro e costurar, para não sair mais. Nós precisamos entender isso. A palavra de Deus na nossa vida tem que ser fixada, não pode ser esquecida. O judeu, ele andava, né, com filactério, com os livros lá, o texto de Deuteronômio, a lei, dia e noite estava com ele ali, aquela coisa, né, um legalismo muito louco, mas nós não precisamos disso, mas nós podemos carregar a palavra do Senhor na nossa mente, no nosso coração, e muito mais do que isso, nós podemos vivê-la no nosso dia a dia. Versículo 12. Além disso, meu filho, produzir muitos livros é algo que não tem fim, e estudar demais deixa o corpo esgotado. Viver uma vida vazia produz cansaço. E é interessante que esse versículo 12 aqui, ele é muito usado pelos preguiçosos, né? Tá vendo? Ler livro, para que ler livro? Isso deixa a gente cansado, é verdade. Nos dias de Salomão, assim como hoje, os livros eram produzidos. Claro que na geração em que nós vivemos, livros saem, sei lá, deve sair um livro a cada 5 minutos. Mas os dias de Salomão eram mais difíceis. Mas haviam-se muitas literaturas, que eram literaturas que roubavam o tempo do povo. Assim como hoje a gente lê muita porcaria em vez de se concentrar no que presta, assim, em vez de se concentrar no que é bom, muitos perdiam tempo com outras coisas. E Salomão está dizendo, vamos nos concentrar naquilo que realmente vale a pena. Vamos nos concentrar na palavra do Senhor. Outra coisa que muitos também usam esse tema, né? Porque não gosta de estudar, gosta de ter conhecimento, gosta disso, gosta daquilo outro e tal. Mas pense no seguinte, tudo na nossa vida requer esforço. Tudo na nossa vida requer dedicação. Se você vai estudar psicologia, você vai ter que se dedicar, você vai ter que ler. E olha que hoje já tem muita coisa em PDF, né? Mas assim, muita coisa no e-book, né? Mas ainda assim você tem que ler, você tem que estudar. Quando eu leio esse versículo, eu gosto de entendê-lo de uma maneira muito prática, que eu prego muito isso daqui, muito prática. Se eu for um médico, eu vou estudar, sei lá, quantos anos, quantos anos o Leozinho estudou? 6 anos, fora o cursinho, não é isso? Fora cursinho, residência, foram muitos livros, e livros caríssimos, vocês sabem disso, livros são caros, mesmo que tenham os e-books da vida, essas coisas, livro é caro. Aí ele ainda assim, porque era desejo do seu coração ser médico, então estudou, olha, quase ficou doido de tanto que ele estudou. Aí passou, se formou, está lá quase se formando, virando um doutor. Legal. Não estou dizendo que os livros da medicina foram literaturas equivocadas. Não, ele investiu tempo, ele gastou tempo, ele precisou disso. Mas olha a diferença. É isso que eu quero dizer aqui. Quando eu gasto meia vida estudando simplesmente para ser médico, eu posso gastar a minha vida estudando simplesmente para ser médico. Vamos ver se vocês vão entender isso. Mas eu posso
gastar a minha vida estudando para ser médico para a glória de Deus. Deu para entender? Eu posso usar tudo na minha vida para a glória de Deus. Por que não colocar o Senhor naquilo que eu gostaria? Senhor, se é da tua vontade, vem cá, eu quero colocar o Senhor no meu propósito, eu quero entregar os meus propósitos para o Senhor. É isso. O Senhor vai dizer, e aí você vai ser um vendedor para a glória de Deus, um professor para a glória de Deus, um psicólogo para a glória de Deus, você vai ser você para a glória de Deus. É isso que nós precisamos entender, alinhar os nossos propósitos nos propósitos do Senhor. E aí ele fecha, Eclesiastes fecha, Salomão fecha este livro, com a maior afirmação de todas e a certeza que nós, todos os crentes, nós precisamos ter. Nós não podemos ficar correndo atrás do vento, porque tudo isso é ilusão, tudo isso é passageiro. Portanto, agora que você já sabe tudo, versículo 13, a conclusão está aqui. Teme a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. Tema a Deus, porque este é o nosso propósito. Porque Deus levará a juízo tudo o que foi feito, e até tudo o que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo, o que nós estamos fazendo com os nossos recursos, o que nós estamos fazendo com a nossa vida e da nossa vida, o que nós estamos fazendo com o ministério que o Senhor nos entregou, nós vamos prestar conta de tudo isso. Nossas obras serão expostas, e aí nós poderemos ver lá nesse grande dia. Aliás, ultimamente está muito em discussão esse negócio aí do tribunal de Cristo, né? Se vai ter tristeza ou não. Eu até então achava que não ia ter tristeza lá no tribunal. Mas olhando esse texto, imagina Cristo lá mostrando as minhas obras, e eu pensar, podia ter feito mais. Eu acho que vai dar um sentimento de angústia, pelo menos. Eu podia ter feito mais, eu podia ter feito muito mais. Então, irmãos, precisamos então sairmos da ilusão de vivermos apenas os prazeres desta vida e entendermos que o nosso propósito